A miopia em terceiro grau de um complexado ego exigente. Do que eu vou falar dentro desse contexto? Primeiro devemos distinguir o que é eu e o que é ego. O eu é o que sustenta o ego. O reflexo do eu é o ego. É isso que eu manifesto. Esse vídeo é externo, terão sons de veículos, são os egos e criações dele, né? Porque o ego ele quer conforto. Muitas pessoas, quando eu falo isso, elas, os egos delas entendem ou expressam assim: isso é uma inveja branca, é uma inveja da classe baixa. Eu não sou da classe baixa, nem da média, nem da alta. Eu sou um ser humano com senso crítico. A pena é que essa crítica sempre tem cara de ego. Mas a consciência ela critica? Sim. Por exemplo, a natureza é pura consciência. Quando você devasta, a consciência te passa por cima. Ela não quer saber se você é uma dócil criança de colo ou um idoso, frágil. Ok? Você não tem, você é incapaz, você não tem como se defender diante dos fatos. Aí eu vou colocar alguns pontos do ego. Não se trata aqui de uma queixa, e sim de uma análise. Pode ser até que seja meu ego falando, mas o ego tem que pelo menos saber se colocar no seu lugar, enxergar o próprio ego. Como você só se reconhece porque tem um espelho em casa. Então você sabe mais ou menos como você funciona, né? Você se analisa, mesmo na linha dos olhos. Então, o que podemos dar de exemplo, como é que funciona o ego? Vou dar um fato aqui. Eu caminho longas distâncias. Por quê? Esse é meu karma. Os meus egos que já tive, que eu construí nesta e outras vidas, né? Isso é polar, na verdade bipolar. Por quê? Tanto é um ego que está amadurecendo, chegando a um patamar de compreensão do próprio eu, então se desapega. Então quer dizer, ele não vai se importar muito com a questão de que ninguém te dá nada, que é preciso dinheiro, é preciso meios de locomoção, porque você está num plano em que tudo é lento, há o fator tempo, a gravidade, há necessidade de sustento, aí você desapega. Então isso também gera um karma. A própria conscientização dentro do ego gera um karma. Se você só atende o ego, você vai correr atrás das coisas que acomodam o ego, ok? Que dá uma vida útil para esse ego, uma vida prazível, para ele bem viver da forma que ele acha que é bem viver. Então as duas coisas vão dar contraste, impacto, porque são extremas. Então, digamos, eu caminho muita distância, eu estou ciente da minha condição kármica, que é um movimento que eu criei para mim mesmo. Mas daí é o seguinte, eu preciso me comunicar. Eu tenho um dispositivo móvel e para mim atender o outro que está lá do outro lado, é um ego atendendo o outro, eu paro na frente de uma residência. Qualquer âmbito urbano tem endereço, ok? E nisso de ter, desculpa os cães, disso de ter endereços, há ocupantes do endereço. Aí eu paro, olha só como é a visão do ego. Eu paro e atendo. O que vai acontecer? O ego da pessoa, ela entende
que há um estranho na frente da sua residência. Eu só estou atendendo o telefone. Isso o ego tem atenção, ok? O ego, ele tem atenção em tudo que o arrisca. Mas o ego não entende o próprio ego e não entende a vida. Isso tudo que eu estou falando aqui, um ego forte, ele não vai se abrir a isso. Todas essas queixas, se você ir contra o sistema, tudo mais, porque é um grande ego. É a união de múltiplos egos. Ah, mas ego é muito místico. Não, ego é o seu Deus. É o que você vê no espelho e que você acha muito importante. Eu sempre digo, qual é o maior problema para você no universo? Não é o problema do universo. A estrela Betelgeuse que explodiu. Você nem sabe disso e nem quer saber. Se souber, isso aí é obsoleto. O problema é se você explodir, ou tiver motivos para explodir. Então o ego, na mesma forma, ele vê tudo, ele quer ver tudo, ele desconfia de tudo, muito astuto, mas na verdade ele não enxerga o próprio rabo, né? As coisas que o tornam assim tão desconfiado, que transforma a sua vida em um medo vivo. Ele não enxerga. E tem muitos outros exemplos, né? Você queixar um problema, por exemplo. O que acontece? Desculpa, eu vou desligar aqui porque é incrível. Eu estou sem sinal. Vejam aí como funciona a sociedade. Eu estou num lugar ermo, sem a internet. Eles dão um jeito de pegar minha linha telefônica, claro, digital, tá? Vou já dizer aqui, tá? É um desespero por sobrevivência. Aí, ó. Eu provo. As coisas estão provadas. E me atrapalha. Eu não quero contratar nada. Vocês estão entendendo a insistência? Que você, se tivesse consciência, você não estaria, né, fazendo isso? Esse sistema, ele não tem consciência. Ele não quer saber se você está no banheiro, se está no hospital. Você pode estar atendendo, eles estão te ligando. E pode estar até interferindo, por exemplo, num vídeo como esse, que está falando totalmente antagônico ao sistema destes. Então é muito diferente na questão da reclamar. Reclamar, etimologicamente, é repetir a aclamação, né? Às vezes é plausível, por exemplo, né, você ver injustiça, mas você não sabe as causas, né? O aspecto causuístico do porquê. Mas você tenta, né, através dos seus instintos e até interagir, e você ainda pode trazer para você mesmo aquela situação em você, né? Você se liga a algo que não estava ligado karmicamente antes. Então é muito diferente, ó. O ego, ele não para, ok? Ele quer correr atrás das coisas. Eu já corri muito, por isso que eu estou chegando nesse raciocínio, nessa conclusão, ó. Eles não param. E é incessante. É muita gente no mundo, como nós estamos falando na gnose. Muitos desses são produtos dos pensamentos dos que já vieram, já foram, né? Todo o seu anseio de correr, progresso. Então vem pessoas só, né? Toma a alma, o pensamento, se tornam filhos daqueles e agora estão aqui encarnados, correndo por aqueles que não correram, aqueles que fracassaram, mas tinham um anseio. Então é diferente, por exemplo, né, dentro da reclamação costumeira do ego. Isso acontece também com a consciência, vamos chegar depois. Ó, é muito ruído. Vejam bem, é muita poluição sonora. Eu quero mostrar isso para vocês. E vocês têm isso, mas talvez às vezes acham tão normal, ficou tão familiar, que não é anômalo. Isso não é, vamos dizer, caso de divã. Caso de divã é alguém estar percebendo. Você está perdendo tempo, fulano. Voltando à reclamação. O problema não é a reclamação. Essa reclamação é plausível. Ok? Por exemplo, alguém
sentado o dia todo no seu escritório, queixa-se de dor no glúteo, né, nas panturrilhas, nas costas, mas é porque ele escolheu aquilo ali, para evitar talvez um trabalho mal remunerado e mais forçado. Ele acreditava que isso economiza suas energias vitais e teria um retorno mais viável. Mas aquele que trabalha lá na capina, aquele que trabalha na obra, ele tem a mesma reclamação, só que agora em movimento. Então, quer dizer, o ego ele está sempre reclamando. O ego ele deve ser analisado, porque tudo que você é aí, todas as suas opiniões, tudo vem da mente. E a mente é o diretor da personalidade. Agora, você reclamar, né? Porque estando saudável, consegue se movimentar, ou trabalha no escritório, ou está num serviço forçado, é muito diferente da reclamação daquele que está lá no hospital e a dor que ele tem no quadril é devido a uma apendicite, né? Por ter se esforçado demais, ou devido até a um câncer intestinal. Eu tenho um tio, por exemplo, que está passando por esse mal. Eu me sinto, né, injusto quando eu reclamo das minhas dores perto dele, porque a dor dele deve ser muito maior e é um caso que não tenha solução. A minha sim, a minha eu tomo um comprimido, um paliativo, passa. Então estamos aqui julgando os graus de reclamações e quais são plausíveis ou não. Mas isso aí agora tu quer colocar uma regra, quem deve... Não, reclamar, o ego vai reclamar independente do que eu estou dizendo aqui. Mesmo que eu clareie, entendeu? Essas importâncias, essas prioridades. Também vai diferenciar alguém que escolheu um trabalho mais cômodo, trabalho em que você possa exercer sentado, mesmo que o dia inteiro, uma carga horária, né, integral, daquele, por exemplo, que tem hemorroida e tem que fazer a mesma coisa. Entendido? Ou aquela pessoa que tem problemas intestinais, ou problema de coluna. Então o ego ele vai reclamar de qualquer forma. Visando isso, é que no sistema de saúde eles colocam por importância os problemas. Por exemplo, se eu trabalho, né, seja em um trabalho forçado, ou um trabalho em que o movimento é repetitivo ou estático, né, que isso tranca, né, as vias de circulação, também vai dar problema. E vir alguém, por exemplo, né, com hemorroida mórbida, apendicite, hérnia ou câncer intestinal, que é na mesma área, ele vai ser atendido primeiro. Ainda há uma faísca de consciência dentro dos egos, inclusive do ego social, né, que ele imediatiza aquilo que realmente é prioritário, emergencial, urgente. Mas todo mundo acha que o seu problema é o maior do universo, porque é a crença do ego. E ele não para, olha os sons ao fundo, né? Agora um carro quase bateu no outro. Então eu estou fazendo em loco para mostrar para vocês como funciona. Não será surpresa se vocês ouvirem um barulho né, eu estou numa via pública, as pessoas querem chegar logo. Aonde? Talvez no túmulo. Esse ego sabe que ele deve morrer. Se ele não morrer em vida, ele deve morrer em morte. E ele nem sabe que ele está indo atrás disso. Ele tem um chip de informação do eu maior que nunca se manifesta por ele, que ele mesmo procura o seu fim, porque ele quer se libertar de si mesmo. Ok? Então aqui temos uma charge. Essa geração de hoje é cheia de mimimi. Não dá para falar nada, que as pessoas se ofendem com qualquer coisinha. Deus não existe, logo ele explode. Então quer dizer, os problemas para você são inclusive olvidados, desde que não mexa na área de atuação do seu ego pessoal.
Eu tenho fazido isso, deixa eu passar a moto, eu tenho feito, perdão, né? Olha só, a sociedade, inclusive, esse ego social, ele criou a educação acadêmica, né? A educação convencional, em que você tem que estar corrigidamente se comunicando, porque até mesmo uma vírgula pode mudar um texto. Então você tem que estar o tempo todo se policiando. Só que esse policiamento posso fazer a linkagem lá com o início, quando eu falei que o ego ele vê tudo, ele desconfia de tudo. O fulano está na frente do meu pátio, né? Já foi chamada a polícia para mim, por exemplo, eu estar atendendo o telefone parado na frente de uma residência. E eu não estava fazendo nada ilícito para a mesma sociedade que cria leis, né, corrompíveis. Leis que na verdade não são leis, né, são apenas grilhões para que a coisa não saia do controle e o povo acaba invadindo o Congresso, como já aconteceu. 300 foram presos. Aí colocaram a culpa num fulano de tal. Inclusive na política, né? Temos um presidente que ele manda uma carta muito amistosa, carinhosa para o seu amigo comunista, né? No outro lado do continente, na Ásia, né, o russo Putin, dizendo assim: eu não vou me envolver na tua guerra, porque você deve ter os seus motivos. Perdão. Mas o colega dele brasileiro, por ser direitista, que também não é plausível, ele não deve ser aprovado, também tem muitas falhas, né? Já excretou muito pela boca, cometeu vários, né, equívocos graves, disparates, desserviços, mas para este é genocida, né? Isso seria, vamos dizer, uma tática política. Não estou defendendo partes, não sou partidário, inclusive eu nem voto, gente. Eu estou com o meu título sendo cassado. E aí entra a questão do livre-arbítrio do ego, a democracia também, que eu já falei, que se democracia, apesar dela existir, ela não é aplicada quando, por exemplo, te forçam, né? É um ego forçando o outro. O ego social força o ego menor, né, o individual, você tem que vir votar. Daí você decide, porque o Agostinho colocou na Bíblia que sim, existe um livre-arbítrio para o ego. Que é só do ego que ele quis falar, né? Porque a consciência, espere aí, ó, Kombi escolar, né, para ensinar o quê? Aí eu entendo o Sadhguru, né, que ele não colocou a filha dele em lugar nenhum. A menina é autodidata, conhece mais de 10 línguas e é super educada, mas ela é educada dentro e fora. No seio do lar ela pôde expressar, manifestar a verdadeira dignidade, né? Pesquisem sobre a vida da filha de Sadhguru. Então, no ser obrigado a votar, há quem diga, tem pessoas muito inteligentes, né, sóbrias, ou aparentemente assim, que dizem: não, você tem o direito de não ir, mas eu não ir não me dá o direito depois de eu vou ser barrado se eu prestar concurso público. Mas daí você pode optar agora por não fazer o concurso público, mas era o meu ideal de vida, eu estava construindo isso, é o que a minha consciência dizia. Mas o fato não é eu poder desistir. A maioria dos sonhos a gente desiste. Eu não sei por que a gente persegue tanto eles, se a maioria deles não se realizam. Aí eu não indo, o que me acontece? O fato de eu não ir e ser obrigado a ir para prestar aquilo que eu preciso é uma consequência imprevisível, né? A maioria das pessoas tem assim um ditado é o próprio ego falando, que não adianta fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Isso é lógico, né? O ego ele quer seguir o social, porque o social ele dá aquilo que ele quer, o alimenta. Então você não pode mudar nada, só que o próprio ego quer mudanças.
para problemas que ele mesmo cria. Então, se esses problemas, de uma hora para outra, do dia para o outro, vamos dizer que eles sejam resolvidos, eles desapareçam, muito do mecanismo social vai travar. Por exemplo, sem doença, o serviço médico seria obsoleto, seria inutilizado, tá? Sem a criminalidade, por isso que ela não acaba, gente. Eles estouram uma boca de fumo, aparece outra do lado, sem eles perceber. Porque eles mesmos deixam. Se eles sabem que há duas bocas, eles vão na mais importante, deixam uma para poder voltar depois. Isso dá serviço, e isso tem um retorno financeiro, e isso move a máquina social. Se não tiver ninguém com problema, não precisa haver divãs, não precisa haver clínicas. A profissão psicólogo, psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta, que por acaso também sou, tá? Estou colocando em pauta sim, sou também cobaia disso, né? É por me observar. Veja, quando uma escola de mistério ou iniciática, ela te coloca entre você mesmo, você começa a questionar a você, vai ser nada iniciático, você só se ver, você não ver que isso também está no outro. Para você conhecer o outro, você deve se conhecer. E se você reclamar de si mesmo, só de si mesmo, você está se autodepreciando. Se você reclamar só do outro, você está sendo injusto. Então, não dá nunca para se aplicar o equilíbrio que a própria sociedade busca e força você seguir. Paz reverencial a todos.